Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Fabrício Jung, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos. Vamos estudar um pouco sobre a continuação das viagens do apóstolo Paulo. Vamos falar sobre tudo aquilo que ele fez em mais uma parte da sua jornada na pregação do Evangelho. Pegue sua Bíblia e abra no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos e nos acompanhe nessa leitura. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi-se para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve conspiração por parte dos judeus contra ele. Então, ele decidiu voltar para a Macedônia. Acompanharam-no Sópatro, da Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico, e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermentos, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troades, onde passamos uma semana. O que nós vemos é que Paulo continua em sua jornada de pregação ao Evangelho. Ele continua cada vez mais preocupado em fazer com que Cristo esteja presente na vida de todos aqueles que ouvem as suas palavras e os seus encorajamentos. Paulo se dirige agora mais uma vez para a Macedônia, um lugar que em muitos momentos não esteve em seu pensamento ou então esteve em sua cabeça, mas que ele sempre foi levado pelo Espírito Santo. Ele tentou se dirigir até a Grécia, ir à Síria, porém sempre foi levado novamente à Macedônia. Aquele era um lugar onde cada vez mais a palavra tinha abertura para ser pregada. E por isso Paulo dedica boa parte do seu ministério àquele local. Nós temos nesse texto também o nome de alguns acompanhantes de Paulo em suas viagens. Nós temos esses nomes, essas pessoas que estavam sempre à volta de Paulo e ficaram cada vez mais ao seu lado. Na sequência, eles se dirigem a uma cidade chamada Troade, onde uma grande coisa acontece. Vejamos na sequência do texto. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo." Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Esse texto do apóstolo Paulo tem muito a nos dizer sobre aquilo que está acontecendo por vezes em nossa igreja.
estamos muitas vezes esquecendo de nossos jovens, estamos deixando os nossos jovens de lado. E assim eles estão se perdendo em meio a problemas, a dificuldades, caindo no sono enquanto a palavra tem sido pregada. É triste reconhecermos essa verdade, mas é necessário que tenhamos os nossos olhos abertos para que não nos deixemos descansar enquanto a vida verdadeira não esteja ao lado de nossos jovens. Deus providenciou um milagre na vida daquele homem através de Paulo. Porém, hoje, quem precisa estar preocupado com os jovens, quem precisa estar trabalhando para que nossos jovens não se percam e nem percam parte da sua vida ou, quem sabe, até mesmo a sua salvação, somos nós, preocupados de não deixá-los pegar no sono, mas principalmente preocupados em fazer com que a vida, através do Evangelho, entre em seus corações. Na sequência do texto, nós vemos Paulo em outros lugares. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos diante de Quios, levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Paulo está preocupado em ir até Jerusalém. Por isso ele vai de lugar em lugar pregando o Evangelho. Ele não quer se demorar. Se fosse em lugares onde comunidades já estavam estabelecidas, ele com certeza passaria muito tempo. Mas ele faz uma parada estratégica na cidade de Mileto. Vamos ver o que acontece. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo que os presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto aos judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que nós vemos até aqui é um apóstolo que está praticamente se despedindo daqueles discípulos da cidade de Éfeso, daquelas pessoas que ele havia conhecido na cidade de Éfeso. Ele sabe que a sua chegada em Jerusalém, sendo este um lugar, um reduto de judeus, traria problemas para si. Ele sabe que poderia muito bem ser preso e até mesmo condenado à morte. Por isso, agora, ele se coloca diante da vida daqueles homens. Eu vou a Jerusalém sem saber o que vai acontecer comigo, mas tendo a certeza de que Deus quer que eu continue trabalhando para testemunhar o Evangelho da graça a todos vocês. Essa é a grande carreira que Paulo conhecia e considerava como sendo o seu principal ministério, levar Cristo àqueles que ainda não o conheciam. Continuando o texto, ele diz: e agora eu sei que todos vocês,
em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou pelo seu próprio sangue. Nós vemos um Paulo agora dando um recado aos pastores, dizendo: cuidem daqueles que Deus lhes confiou. Cuidem daqueles que Deus lhes alcançou com a sua graça. Cuidem do rebanho de Cristo. Este é um grande recado a todos nós, pastores, mas também a leigos, cuidando para que o rebanho não seja atacado e nem destruído. E ele diz então, na sequência do texto, algo que com certeza aconteceria. Ele diz: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego ao cuidado de Deus e à palavra de sua graça, que tem poder para edificá-los e dar a herança entre todos aqueles os que são santificados. O que Paulo, então, nesse momento faz é colocar eles sob o cuidado de Deus. Ele já não estaria mais entre aquele povo, ele já não estaria mais ali para auxiliar e cuidar daqueles que estavam necessitados. Mas ele diz: Deus, em sua palavra, vai estar com vocês. Deus, com sua palavra, vai cuidar de vocês. Mas não se esqueçam de tudo aquilo que eu vos falei, das admoestações, dos conselhos que eu vos dei. E então ele lembra alguns dos conselhos que ele deu, dizendo: de ninguém cobicei prata ou ouro, nem roupa. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que estou trabalhando assim. É preciso socorrer ao necessitado e lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo, então, lembra que o grande segredo, ou os grandes conselhos que ele tinha a dar àquele povo, era que eles cuidassem uns dos outros, que eles cuidassem especialmente daqueles que estavam necessitados. Socorrer o necessitado, para Paulo, é muito mais importante do que buscar ter condições nesta vida. Ele aconselha aquele povo a viver um cristianismo mais ardente, mais vivo no socorro a quem está precisando. Este é o necessário. Isso é o que nós jamais, como igreja, devemos deixar de fazer: ir ao encontro daquele que precisa. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. A tristeza tomou conta daqueles discípulos porque eles estavam se despedindo de Paulo. Mas nós temos a certeza de que aquela despedida, ainda que nesse mundo fosse real e verdadeira, eles não mais vissem o rosto de Paulo. Podemos ter a certeza de que em Cristo Jesus nós vamos continuamente ter a esperança de que um dia viveremos eternamente e voltaremos a nos reencontrar com todos aqueles que partiram. Essa é a certeza do cristianismo, e é isso que fundamenta a nossa fé e nos dá esperança real nesse mundo de tanta dor e de tanta lágrima. Legal! Nesse programa o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição,
que irá continuar com o texto de Atos 21. Assista este e outros programas no Facebook, em www.facebook.com/radiodaielb e no YouTube, youtube.com/radiocpt. Baixe este e outros episódios em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT em suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com sua família. Grande abraço e até o nosso próximo programa. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.